Beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, nosso curso de História completo. Tô falando baixo aí porque já são aí 25 para as 2 da manhã. Nós estamos aí na madrugada aí, levando aí nossa aula aí do nosso CHC para você e tudo mais. Como eu já falei para vocês, nossa lenga-lenga é o nosso curso de História completo, exatamente isso. O título do curso de História completo para concursos e vestibulares. O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Istussar e o celular para mensagem 3291650267. Pessoal, nós já vimos falando aqui sobre essa crise do segundo reinado. E é interessante agora nós abordarmos um outro contexto que vai levar também a insatisfação e levar também a essa crise do governo de Dom Pedro II. O que nós temos que observar primeiramente? História do Brasil 46, exatamente isso. A crise do segundo reinado, parte 5, e vamos falar hoje sobre a questão religiosa. Primeiramente, pessoal, antes de nós entrarmos de fato aí nessa ideia aí da questão religiosa, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui do que foi a participação da igreja durante esse período que nós estamos observando aqui. Desde lá do período colonial, né, passa pelo agora o período imperial, onde vocês vão observar um pouco dessa participação da igreja. No período colonial, na fase colonial, o que você observa com a igreja, né? A religião, o catolicismo? Ele foi de grande importância no auxílio à colonização e também à catequese de índios. Então, pessoal, a igreja ela teve um destaque primordial nessa parte. Eles não vieram aqui somente para rezar, não, eles vieram também para auxiliar na colonização e, consequentemente, ajudar nas catequese, aí na catequese dos índios, né? No caso aí, os jesuítas. É interessante, pessoal, na fase colonial, aquela coisa da precariedade e tudo mais, a religião foi muito importante porque ela desenvolveu N profissões nesse momento, como de médico, educadores e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Era tradição, dentro das fazendas, engenhos, ter uma igreja. Como eu já mostrei para vocês, no engenho você tinha o canavial, o engenho, a casa grande, a senzala e a parte lá da igreja. Tranquilo, pessoal? E nas casas você tinha a parte do oratórios, né, para o pessoal ali rezar e tudo mais. É interessante, pessoal, porque a igreja no Brasil ela vai influenciar muito atitudes da população. Não vamos entrar aqui em méritos e discussões muito minuciosas, mas a igreja tinha tanta influência no meio da família, pessoal, que ela decidia até questões sobre a sexualidade das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes a pessoa poderia manter relações sexuais com seu parceiro durante a semana, durante o mês e tudo mais. Então, a influência da igreja no Brasil, ela tem essa coisa de controlar e zelar pelos bens e tudo mais. Tranquilo, pessoal? A mulher, nesse caso, pessoal, ela vai ganhar, vamos dizer aí, uma dita liberdade. Uma liberdade como assim? Essa liberdade, pessoal, era muito interessante, por quê? Porque a partir do momento em que a mulher, nesse momento, ela tinha liberdade de poder sair de casa. Por quê? No período colonial, pessoal, a mulher ficava muito presa dentro de casa, nos fazeres da casa. E a saída dela era onde? As missas, as procissões. E no caso também das solteiras, né? Querer arrumar seu namorado, encontrar com os namorados nas missas e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que observar também.
a religião católica no Brasil, ela não foi de muita rigorosidade e não foi assim de um tratamento muito cruel e tudo mais. Foi um tratamento, como posso dizer, mais suave e brando. Diferente, pessoal, tô falando aí do caso da Inquisição, que aconteceu na Península Ibérica, com aquelas perseguições e tudo mais, com os tribunais de Inquisição. Tinha a visita do Inquisidor no Brasil e tudo mais, tinha relatos e tudo mais, mas não de fato teve essa ideia da Inquisição forte no Brasil. Tranquilo, pessoal? A religião no Brasil, ela tinha um papel assim mais suave e mais brando, ok? Beleza? Na parte em que a vinda da família real para o Brasil, né, a chegada da corte portuguesa no Brasil. Com a chegada, o que você observa? Mudanças, né? E essas mudanças, elas vão levar à modificação do panorama religioso do Brasil. Como assim? A classe média, pessoal. O que é a classe média nesse momento? Com a abertura dos portos, você vai observar que o fluxo de comércio vai aumentar e muito, principalmente nas cidades litorâneas, onde tem esse grande fluxo de comércio. E, consequentemente, você vai estar emergindo aqui uma nova classe no Brasil, né? Você tinha, nesse caso aí, no topo, os ricos, né, os grandes fazendeiros, donos de engenho e tudo mais, mas você tinha uma classe média, mas não tão forte a partir do momento que a família real veio para o Brasil. Tranquilo, pessoal? E essa classe média, ela vai começar a lutar, né, por mais espaços entre esses ricos fazendeiros de engenho, né, esses ricos fazendeiros e tudo mais. Então ela vai começar a lutar, nesse momento, para ter um espaço, ter voz política e tudo mais. Ok? Beleza? E, nesse momento, o clero vai apoiar essa classe média. O clero ele vai se aproximar mais dessas classes médias, né? São classes letradas e tudo mais, com as ideias. Então, o clero vai se aproximar a essa classe média. É interessante, pessoal, que o clero, apoiando essa classe média, o que ele ganha junto com essas classes médias, que elas já têm evoluído? As ideias liberais. Tranquilo, pessoal? E nesse momento, o que nós vamos observar? Que o clero também vai começar a lutar junto com as classes médias para ter um espaço no poder. E você vai observar uma grande participação em alguns eventos da história do Brasil, aonde o clero está incluído. Então, nós temos que deixar essa coisa de lado, que o clero, a igreja do Brasil, só servia só na missa, para rezar e tudo mais, e nada mais, não tinha participação em nada. Tinha sim participação política, como a voz do quê? Como nós já vimos na Inconfidência Mineira, aqui no CHC, nós já falamos sobre Inconfidência Mineira, um dos inconfidentes aí, o Padre Toledo, onde tinha até reuniões em sua casa e tudo mais. Tem até, como eu já falei para vocês aqui, eu tenho quase certeza de um padre onde foi encontrado várias coisas dentro do... Tem até um texto, um poema de Cecília Meirelles que eu falei para vocês, entre batinos e cavacos, negócio assim. Mas eu já falei para vocês sobre esse tal da Inconfidência Mineira. E também na Revolução Pernambucana, com o carmelita e o Frei Caneca, tudo bem? A Revolução Pernambucana de 1817. Agora, no Império, o que nós vamos observar? Você vai observar que o Estado e a Igreja estão ligados muito intimamente. Mas o que se dá essa ligação íntima entre Estado e Igreja? O tal do falado e famoso padroado. O que na verdade era o padroado, pessoal? Papa e coroa. Ou seja, todas as relações em que o Papa dava suas decisões, essas decisões no Brasil, elas não entravam em vigor diretamente. O que eu quero dizer com isso?
Se o Papa desse um aval, essa decisão, antes de entrar em vigor, teria que passar por uma aprovação da coroa. Então, você observa que a igreja ela perde um pouco de autonomia. Ou seja, a coroa ela pode ou não aceitar alguma atitude do clero. Nesse momento, pessoal, nós observamos uma ligação muito íntima dentro do clero. Ou seja, a coroa está formando o seu próprio clero. Por quê? Agora, com o padroado, essa relação entre igreja e clero, a igreja e a coroa pode indicar bispos, né, pessoas de altos cargos eclesiásticos para compor o clero do Brasil para ser aprovado. Ou seja, o clero, os altos cargos eclesiásticos, agora essas pessoas são o quê? Funcionárias do Estado. Tranquilo, pessoal? Entendeu a parte do padroado? Beleza. O que vai acontecer, pessoal? A igreja vai ficar muito insatisfeita com essa coisa do padroado, né? De ter a ligação muito íntima e coordenada pela coroa. Ou seja, ela vai querer mais autonomia e poder. Não podemos deixar de falar que a Constituição aqui, 1824, ela torna a religião católica como oficial, e isso não é de muito novidade para vocês. Mas eu pus aí e tudo mais. Agora que é interessante, pessoal. Em 1848, o Papa Pio IX ele vai soltar uma bula, e esta bula está falando que condena todas as liberdades modernas. Agora que é o interessante, pessoal. Ela condena as liberdades modernas, ou seja, são as tais seitas secretas. Nesse caso, ele está condenando no Brasil a maçonaria. Tranquilo, pessoal? Não vamos entrar aqui em detalhe do que é a maçonaria e tudo mais, porque no momento não interessa a nós voltado para sua prova. Mas caso queira saber um pouco de maçonaria, por favor, mande aí o e-mail para historiacomp1@outlook.com. Então, o Papa Pio IX, pessoal, ele vai, em 1848, ele vai condenar essas seitas, né? Vai condenar essas liberdades modernas. Só que, para condenar essas liberdades, para chegar no Brasil tinha que ter o quê? A autorização de quem? A autorização do rei, né? Do imperador, de Dom Pedro II. Só que o bispo de Olinda, o Dom Vidal, né, ele vai condenar, ele vai querer pôr em prática as ideias do Papa. Era muito comum, pessoal, na maçonaria você ter participação de pessoas do clero, né, que faziam parte aí dos rituais e tudo mais. Só que a influência da maçonaria ficou tão forte, né? Ela foi ganhando tão prestígio, que você tem pessoas que ocupam cargos políticos. O tal do Visconde de Rio Branco é um exemplo, né? Era um grão-mestre, era um maçom. Então, a maçonaria está tendo uma grande influência política, e o Papa condena esse pessoal do clero que faz parte da maçonaria. E o que acontece? O bispo de Olinda põe em prática essa condenação. Dom Pedro não apoia, né, não vai aprovar por causa do quê? Do padroado, porque o clero é funcionário do Estado, o clero está ligado ao Estado, então o aval de Dom Pedro não é aceitar. E o que você acontece, pessoal? Acontece que quem vai preso? Dom Vidal e Dom Antônio do Paraná também, que acata essas ideias também de condenar o pessoal que faz parte aí maçom. Quando Dom Pedro, pessoal, ele faz isso, ele prende os dois bispos aí, o que acontece? Acontece que a igreja vira as costas para Dom Pedro. Nesse momento, pessoal, nós observamos o quê?
um dos alicerces, né, que sustenta, nesse caso aí, a monarquia, ficando de fora. Nós já vimos nas nossas últimas aulas sobre fim da escravidão que um também ficou para trás, porque, ou seja, grandes proprietários que apoiavam o governo, só que agora com essas mudanças, por causa da declaração aí do sancionamento do fim da escravidão, eles agora não apoiam mais a monarquia. Então, pessoal, perdeu uma pessoa muito importante, porque são pessoas que mexem muito com a mentalidade das pessoas, mexe muito com o conhecimento e o pensamento dessas pessoas da época, onde você tem muitas, aqui nesse caso aqui, a maioria, parte da população é analfabeta, a igreja tem muita influência no conhecimento. Você perde pessoas que têm dinheiro e agora você perde pessoas que podem convencer o seu governo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar da questão militar, outro alicerce, né? Um apoio também que é fundamental aí para o sustento de um governo. Ou seja, você vai perder agora o quê? Quem tem armas. E isso também é prejudicial para o governo. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos aí, ainda falando, crise do antigo, crise do segundo reinado no Brasil. Valeu, pessoal, um abraço.